Eu gostaria de falar sobre Novo Testamento e aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. Qual é o testamento? Qual foi a aliança firmada com os israelitas, com os hebreus, com os judeus, o povo no qual descende o Messias? E qual é a aliança firmada com a igreja, com aquilo que nós chamamos corpo de Cristo, a nova aliança firmada pela vida do Filho de Deus na cruz? Nós precisamos entender de uma vez por todas o que foi abolido e o que não foi abolido, o que de fato Jesus consumou naquela cruz e o que enfim foi mudado, qual foi a aliança quebrada e qual foi a aliança estabelecida, o qual é chamada nos evangelhos de uma nova aliança, em algumas traduções novo pacto, novo concerto. Eu vou chamar de nova aliança, mas quando você ouve dizer novo pacto, novo concerto, novo testamento e nova aliança, estamos falando do mesmo assunto, do mesmo concerto, da mesma aliança firmada entre Deus e os homens na vida do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias. Se você abrir a tua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 31, no versículo 31, acompanhe comigo o que está escrito: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com teus pais, no dia em que tomei-os pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. E no versículo 33 ele continua dizendo qual seria esta aliança. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. E como confirmação de que esta aliança na qual Deus se referia no capítulo 31 de Jeremias, do profeta Jeremias, ela se cumpriu na vida de Jesus Cristo. Nós lemos agora no capítulo 8 do livro de Hebreus, no versículo 8, que diz assim: Porque repreendendo-os, lhes disse: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Justamente aquelas palavras no qual Deus havia falado com Jeremias. Versículo 9: Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração a escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Versículo 12: Porque serei misericordioso para com suas maldades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Versículo 13, o escritor de Hebreus termina dizendo nova aliança, envelheceu a primeira, ora, o que foi tornado velho se envelhece e perto está de acabar. Bom, se nós lermos, eu vou ler algumas coisas ainda que está escrito no livro de Hebreus, onde o escritor continua explicando que a nova aliança aniquila a antiga. Isso está mais do que claro para qualquer denominação, seja assembleianos, sejam presbiterianos, batistas, adventistas, todos sabem que existe uma nova aliança. O maior problema desta nova aliança é que o povo não sabe, e nós precisamos entender o que significava, qual era a antiga aliança, o que pertenceu à antiga aliança foi trocada, substituída por uma nova aliança.
nós entendemos que existe uma aliança feita com os hebreus, feita com Moisés e com aquele povo que saiu do Egito, que já foi firmada com prazo de validade. Ela já foi feita, sendo que havia um propósito de Deus de enviar o seu filho e fazer uma nova aliança, uma aliança perpétua, inquebrável, insubstituível. Essa não há homem capaz de quebrar essa aliança, porque esta aliança não foi feita comigo, não foi feita com você. Essa aliança foi feita com um homem. E que homem é esse? O próprio Filho de Deus. Ele cumpriu toda a lei. Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele é o justo que morreu pelos injustos. E todo aquele que crê na justificação no nome de Jesus pela fé é justificado e faz parte desta nova aliança, onde os nossos pecados são perdoados e substituídos pelo justo que morreu pelo injusto. É impossível nós quebrarmos a nova aliança, porque nós vemos no livro de Jeremias que Deus diz que os homens quebraram. Diz assim no versículo 32, de Jeremias 31, versículo 32, no meio do versículo: invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Nós vemos que esta aliança foi quebrada pelo pecado do homem, pelo pecado daqueles no qual foi firmada a aliança. E a nova aliança é impossível de ser quebrada pelo pecado. Só havia um meio desta aliança ser falível. Seria se Jesus tivesse pecado, cometido algum delito, tropeçado em algum ponto da lei. Jesus nunca pecou, ele é o Cordeiro Santo e Imaculado de Deus. Por isso esta aliança é perpétua. Jesus, ele morreu, ressuscitou, foi levado ao céu e está sentado à destra de Deus como homem e Deus. Jesus ainda é homem, ele foi arrebatado e recebeu um corpo glorificado. E nós vemos que ele ainda é homem. Em 1 de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O motivo pelo qual Jesus intercede por nós é que ele está vivo. Esta aliança é firmada com um homem que vive, é homem com corpo glorificado, não morreu, não passou dessa vida para outra. Ele está presente, ele está conosco e intercede por nós. Em Hebreus 12, versículo 24, dizendo assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Bom, nós sabemos, já temos total entendimento de que estamos vivendo uma nova aliança. E é bom que saibamos o seguinte, que esta nova aliança, ela é firmada com o sangue, no sangue do Cordeiro de Deus. Muita gente ainda não entende, eu já expliquei isso em alguns vídeos que eu fiz, em alguns áudios, e existem diversas explicações melhores do que a minha na internet, onde quer que seja, explicando que o Antigo Testamento ele não tem o seu fim em Malaquias, ele continua. Após 400 anos aproximadamente, nasceu João Batista, debaixo da lei. Dias depois, no mesmo ano talvez, nasceu Jesus, debaixo da lei. Jesus teria que cumprir a lei. Para que você entenda um pouco melhor sobre o assunto, eu falo sobre isso em um dos meus vídeos que está no YouTube, que tem o nome de A Lei de Moisés ou o Evangelho de Jesus. Se você procurar no YouTube por este vídeo, você vai encontrar. Se você acessar o meu canal do YouTube que chama Duda 12 Duda ou Duda 12 Duda, você vai ver alguns vídeos, dentre eles um vídeo que eu falo sobre a Lei de Moisés e o Evangelho de Jesus. E explico ali com um pouco de detalhes o que diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 17, onde Jesus diz o seguinte: olha, eu não vim para destruir a lei ou os profetas, eu não vim abrogar, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo esteja cumprido. Eu explico que Jesus ele cumpre, e após ele cumprir, muitos jotas e tios e vírgulas e pingos no i caíram da lei. Aliás, todos os mandamentos do Antigo Testamento caíram.
Não é à toa que hoje você não se circuncida mais. Não é porque Paulo aboliu isso. Paulo simplesmente discerniu o que Jesus aboliu. Não é à toa que nós não guardamos mais o sábado dos judeus. Não é à toa que nós comemos hoje carne de porco, feijoada e tantos outros preceitos da lei que nós não cumprimos mais após a morte e a ressurreição de Cristo. E isso só foi possível após o novo pacto de Deus com os homens na cruz do Calvário. Enquanto isto, Jesus viveu debaixo da lei, cumpriu a lei, ensinou lei. Mateus 5,19. No final do versículo diz assim: o que cumprir e ensinar essa lei será chamado grande no reino dos céus. E esta palavra está no singular, se refere ao único que cumpriria a lei. E ele ensina a lei. Nós vemos também Jesus ensinando lei no capítulo 23 de Mateus, a partir do versículo 1. No versículo 2, Jesus já diz o seguinte aos discípulos: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, ou seja, ensinando a lei. Versículo 3 diz que todas as coisas que estes homens, fariseus, escribas, ensinassem, vocês devem observar e fazer. Ou seja, circuncisão, guarda de sábado, não come carne de porco, não danifica as extremidades da barba, sacerdotes se casem somente com virgens, não pode ter doença, senão não pode administrar, sacrifício de animais. Nós vemos Jesus ensinando o sacrifício de animais na lei. Aqui está em Mateus, mas ainda não é Novo Testamento. É anúncio do Evangelho, mas não é Novo Testamento. O Novo Testamento começa na cruz do Calvário e não em Mateus, Lucas, João e Marcos. Ambos desses evangelhos falam sobre o princípio da vida de Jesus sob a lei e o Novo Testamento firmado na cruz, que começa com o derramamento do Espírito sobre a igreja. E nós vemos Jesus ensinando que um leproso, após a sua cura, deveria ir até um sacerdote e fazer a oferta segundo determinou Moisés. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 44, Jesus ele acabou de curar um leproso. E ele diz ao leproso o seguinte: olha, não diga a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece a tua purificação, o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. E se você vê na lei do Antigo Testamento, o que Moisés determinou era sacrifício de animais. Em outras passagens do Evangelho, você vai ver que Jesus ensina a mesma coisa para outros leprosos. E nós vemos que no dia de hoje isso não acontece mais. Por que Jesus ensinou? Porque ele vivia debaixo da lei. Jesus se circuncidou. Hoje você não se circuncida. Jesus foi apresentado ao 8º dia. E nós não somos apresentados e nem circuncidados. Nós precisamos entender até quando Jesus viveu e ensinou lei e aquilo que fazia parte do Novo Testamento, daquilo que haveria de se manifestar, estava presente na vida de Jesus, mas ainda não era consumado na cruz. E entendemos também o que Jesus consumou naquela cruz. Para isso nós vamos ler um pouco do livro de Hebreus, entender o que é que o escritor de Hebreus está ensinando sobre o novo concerto, a nova aliança e o que foi abolido de fato. No livro de Hebreus ele deixa claro qual era o concerto antigo a ser abolido, o que fazia parte do antigo concerto. E nós precisamos ler o livro todo, obviamente, mas aqui eu vou ler alguns versículos do capítulo 9. Bom, se você ler todo o capítulo 9, você vai entender o que o escritor de Hebreus está falando acerca do sangue de animais, acerca do sangue de Jesus, a eficácia do sangue do Cordeiro de Deus, que é poderosa para purificar os nossos corações e consciências, aquilo que o sangue de animais não pode fazer e tudo mais. Mas a partir do versículo 18 e até 19 em diante, ele começa a dizer o que aconteceu com o primeiro concerto, onde foi selado de fato o primeiro concerto, que começou. Se nós lemos todo o Antigo Testamento, nós vemos que o primeiro concerto começa com Abraão e a circuncisão. E Deus diz a Abraão que ele confirmaria a aliança de Abraão com seus filhos. E nós vamos ver quando Deus confirmou esta aliança com seus filhos, que são os hebreus, que são os descendentes de Jacó, de Israel, são os israelitas. Hoje nós os chamamos de judeus, mas são de fato os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Quando Deus firmou essa aliança e selou
Nós vemos no versículo 18, ainda no capítulo 9 de Hebreus: por isso também o primeiro, isso está falando do primeiro testamento, do primeiro concerto, o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã púrpura e isope, e aspergiu tanto mesmo no livro como no povo. Veja bem, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança foi selada com o sangue desses animais e aspergida sobre um tal livro e também sobre o povo. E disse no versículo 20, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado, ou o sangue da aliança. E semelhantemente aspergiu sangue no tabernáculo, nos vasos e tudo mais. Bom, agora nós precisamos entender a que o escritor de Hebreus se refere no capítulo 9 de Hebreus. Que livro é esse da aliança? Que sangue foi derramado sobre esse livro? Nós sabemos que foi sangue de animal sobre o livro, sobre o povo, sobre o tabernáculo. Mas aonde isto aconteceu? Quando isto aconteceu? Para que a gente saiba que concerto é este. E esse concerto está relatado a partir de Êxodo 19. Se nós lemos Êxodo a partir do capítulo 19, 20, 21, 22, 23 e 24, nós entenderemos que Deus começa a falar sobre esse concerto quando Deus chama Moisés para subir ao Monte Sinai. Êxodo 19, versículo 1 diz: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. No versículo 3 diz assim: e subiu Moisés a Deus no Sinai, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. E para que a gente não perca tempo, eu não vou ler todo o capítulo 19, 20, 21, não tem nem condições, mas você precisa ler e entender o que Deus chama Moisés e o que Deus fala a Moisés naquele dia em que Moisés sobe no Monte Sinai. Todos nós sabemos que Moisés, ao subir ao Monte Sinai, a primeira coisa que Deus lhe dá são os 10 mandamentos. Após Moisés orientar ao povo que ficasse nos termos pé do monte, não subisse, e ele e Arão subiriam o monte para ouvir o que Deus tinha para falar, nós vemos a partir do capítulo 20, no versículo 1, continuação do 19. Nós precisamos saber que esta coisa de capítulo e versículo é só para que a gente possa se situalizar, para que a gente possa se encontrar, achar algum versículo, um texto um pouco mais rapidamente, com um pouco mais de facilidade. Mas não há separação das palavras do capítulo 19 para o 20, assim como não há do 20 até o 24. Nós vemos Moisés, tudo isso aconteceu no capítulo 19 e só foi parar no 24. E Deus começou a falar com aquele povo. E Deus falou em alta voz a ponto de Moisés ouvir e também o povo as seguintes palavras. Então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A partir do versículo 3, Deus começa a falar aquilo que seriam os 10 mandamentos, que iria terminar no momento em que o povo pede para que Moisés falasse a eles e não Deus. Eles começaram a tremer de medo. E o escritor de Hebreus relata o mesmo fato. Nós vamos ver aqui, após os 10 mandamentos, olha o que o povo diz para Moisés. Êxodo 20, versículo 18. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Começaram a se afastar daquele monte e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temas, Deus veio para nos provar, e para que o seu temor seja diante de vós, a fim de que não pequeis. Versículo 21. E o povo estava em pé de longe, porém Moisés se chegou à escuridão onde Deus estava. Bom, só abrindo um parênteses de concordância, nós vemos que a mesma história é contada, o mesmo relato é contado pelo escritor de Hebreus, capítulo 12, no versículo 18. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, que a escuridão e as trevas e a tempestade, ao sonido da trombeta e a voz das palavras, no qual as que ouviram pediram que se não falassem mais, porque não podiam suportar o que lhes falava, porque não podiam
suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado ou passado com um dardo. Terrível era aquela visão que Moisés disse: estou assombrado e tremendo. Bom, qualquer Bíblia que você tenha de concordância, você vai notar que o escritor de Hebreus relata esta passagem de Êxodo 19 e já no início de Êxodo 20, onde o povo diz para que Deus não falasse, mas sim Moisés, tremendo de medo. O próprio Moisés se assombra com aquilo que estava acontecendo, mas foi para diante de Deus e continuou a ouvir as palavras que Deus lhe diria em cima daquele monte. Vamos ver que palavra Deus diz a Moisés. Eu não vou ler tudo, você precisa ler o capítulo 20, 21, 22, 23 e o 24 é o mais importante, que é ali que é selado a aliança. Vamos pelo menos acompanhar e ver o que acontece adiante no capítulo 24. No final de tudo isso, que Deus chama Moisés, dá as suas leis e sela com o concerto que o escritor de Hebreus diz ser abolido por um novo concerto. E ainda no capítulo 20, no versículo 22, Moisés voltou para a presença do Senhor e o Senhor lhe diz o seguinte, versículo 22: Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que dos céus eu falei convosco, não fareis outros deuses comigo, e tal, e começa a falar alguma coisa já sobre os 10 mandamentos. Um altar de terra me fará. Ele começa a falar sobre como seria o altar, sobre como seriam os sacrifícios e holocaustos, as ovelhas, as vacas, as ofertas pacíficas. Deus também diz que não queria um altar de pedras lavradas e também colocaria degraus para se chegar nesse altar. E Deus começa a dar alguns detalhes. Ali já está saindo tão somente daquela lei dos 10 mandamentos para alguns detalhes de como seria feito aquele ritual de adoração e de sacrifício e tudo mais. Junto a dos 10 mandamentos existem outras leis faladas no mesmo dia em cima daquele monte Sinai. Capítulo 21 de Êxodo, a partir do 1. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre. Quem lê aqui o versículo 1 já entende que Deus está falando com hebreus e hebreus que comprariam servos hebreus. Não existe ninguém, nenhum dos que estão me ouvindo nesse momento é hebreu. Você não é hebreu, meu amigo. Você, pelo menos aqueles que estão no Brasil ouvindo o que eu estou falando, creio eu serem brasileiros, conhecem da língua portuguesa. Alguém que não seja brasileiro está me ouvindo, com certeza não é um hebreu. E ainda que seja um hebreu, nós estamos falando de uma nova aliança que abrange toda a humanidade, não só os gentios, mas também os judeus e hebreus. Mas esta palavra Moisés era específica a judeus. Eu não sei quem é que comprou aí um servo hebreu e vai fazer com que ele sirva você 6 anos e no 7º lança fora. Está aqui na lei do concerto, junto com os 10 mandamentos. Diz no versículo 3, Êxodo 21, 3, que se ele entrou só, com seu corpo sairá. Está dizendo, se ele entrou solteiro, ele vai sair solteiro. Se ele era casado, sua mulher sairá com ele. Se, por exemplo, ele entrou solteiro e o seu senhor lhe deu mulheres e ele teve filhos, ele vai sair sozinho, vai ter que deixar a mulher e o filho para o seu senhor. São leis aqui, digamos, nos dias de hoje, são malucas. É como se você colocasse alguém para trabalhar com você e esse camarada que começou a trabalhar para você, ele vai ter mulheres e filhos. O dia que ele for embora, a mulher dele e os filhos fica para você, ele vai embora sozinho. Coisas que não fazem o menor sentido. Tá falando até de um serviço meio que escravo na época. Não era um escravo no sentido da tortura, mas eram servos, era um serviço braçal ali, não era a escravidão que existiu na vida dos negros, do açoite, mas era uma escravidão de servidão. Não se podia maltratar aqueles escravos, era um outro sentido da palavra escravo. Alguns leem escravo e associam a escravidão dos negros no Brasil ou qualquer outro tipo de escravidão, de tortura, de maldade. Não era essa. Existiam leis sobre os escravos, daquilo que eles tinham direito ou não. Não era a escravidão, era uma servidão. Mas eu nem vou falar sobre todo o capítulo 21, não vou perder esse tempo. Já perdemos algum tempo falando sobre isso, mas só para que a gente possa entender que o capítulo 20, ele não termina no 21. Aquilo que está acontecendo no capítulo 20, que Deus dá os 10 mandamentos, continua no capítulo 21, 22, 23 e vai até o 24. E nós precisamos entender o que é feito
no capítulo 24, porque o escritor de Hebreus ele fala sobre esta aliança, onde ela termina, onde ela é selada no capítulo 24 somente. Tudo isso que Moisés está falando está sendo relatado num tal livro, e nós vamos ver que livro é este. No capítulo 24 diz assim: depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe, e só Moisés se achegará ao Senhor, mas eles não se acheguem, nem o povo suba a ele. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu em uma só voz: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Aqui nós vemos o início do pacto que seria formalizado entre o povo de Israel e Deus. Moisés escreveu aquelas palavras, versículo 4, escreveu todas as palavras do Senhor, levantou de manhã, de madrugada, edificou um altar e enviou alguns jovens, filhos de Israel, os quais ofereceram holocausto e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos e bezerros. O que Moisés faz no versículo 6? Moisés tomou a metade do sangue, pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito conosco sobre todas estas palavras. E nós vemos aqui que este livro é selado com os 10 mandamentos dentro deste livro. O pacto, a aliança feita com sangue de animais, ela é selada após Moisés escrever todas aquelas palavras do capítulo 20 ao 23. Bom, eu torno a ler Hebreus 9, 18. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Está falando daquele sangue derramado sobre o livro da lei. Versículo 19: porque havendo Moisés anunciado todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerro e de bodes com água, lã, púrpura, isope, e aspergiu tanto no livro como em todo o povo. Versículo 20 dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Então nós vemos que o Antigo Testamento é tudo aquilo que foi colocado naquele livro. Se tudo que foi colocado naquele livro acabou, os 10 mandamentos acabaram. Nós vemos que foi aspergido sangue e feito um concerto. E o livro do concerto, o livro da aliança, era aquele, o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Mas nós vemos também que novas leis foram acrescentadas. O livro não foi fechado, selado. Muitas coisas foram acrescentadas neste livro da aliança. Porque no capítulo 20 ao 23, nós vemos alguns preceitos, mas muitos outros escritos mais adiante, em Deuteronômio, Levítico e Números e tudo mais. Então nós vemos que a aliança quebrada, a aliança abolida, após Jesus consumar, após Jesus cumprir todo o Antigo Testamento, porque nem um tio e nem um jota cairia da lei sem que tudo estivesse cumprido por Jesus. Sem que alguém cumprisse aquilo, sem que um justo cumprisse e desse a sua vida pelos injustos, por aqueles que jamais teriam condições de cumprir. É por isso que você não cumpre. Se nós lemos algumas coisas escritas no livro desta aliança, não só os 10 mandamentos, todos nós vamos ver que a gente não cumpre nada. Não é que a gente não cumpre porque peca, a gente nem quer cumprir. Não dá a mínima para o que está escrito ali. E infelizmente alguns ainda querem guardar preceitos da lei dos judeus, mas nem os 10 mandamentos nós devemos guardar, porque estavam escritos no livro dessa lei e foram selados com sangue de animais e foi totalmente abolida no sangue de Jesus na cruz do Calvário, por um novo concerto.
E sempre digo isso e não posso deixar de repetir. Talvez você diga, então quer dizer que agora eu não preciso cumprir a lei de Moisés. Não, não precisa. Então eu posso matar, posso roubar, eu posso dar falso testemunho, eu posso adorar outros deuses. Meu amigo, se você não serve a Moisés e não serve a mais ninguém, você pode fazer o que você quiser da tua vida. Você não serve a Moisés, mas também não serve a Jesus, então você comete todas essas coisas. Mas aqueles que não servem a Moisés, como eu, mas sirvo a Jesus, eu tenho que seguir a quem? A Moisés ou a Jesus? Na realidade, muitos são discípulos de Moisés, discípulos da lei, e não querem servir a Cristo, aniquilam a graça de Jesus em querer ser imitador de Cristo para imitar Moisés, de um livro que já foi totalmente abolido, de tábuas da lei que vieram após aquele livro que ninguém sabe onde é que foi parar. E se você hoje não mata, não rouba, ou não mente, ou não comete, ou pelo menos não deveria cometer essas atitudes, é porque Jesus nos deu novo mandamento, nova lei, novo pacto, nova aliança. Ele diz para que nós amássemos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Assim como Jesus nos amou, nós deveremos amar ao próximo. Este é o único mandamento que Deus nos dá. Nós somos servos de Jesus, devemos seguir a Cristo, obedecer somente a Ele, não temos nada com Moisés. Se você lê o livro de Atos, já leu as cartas de Paulo, Gálatas e tudo mais, você sabe que o motivo por qual Paulo foi perseguido, levado a Roma e por fim até morto, é porque Paulo ele ensinava os irmãos convertidos a se apartarem da lei de Moisés. E quando fala lei de Moisés, meu querido, infelizmente, alguns podem achar ruim, não compreenderem, mas é tudo aquilo que estava escrito no livro da aliança, os 10 mandamentos e as demais leis que foram acrescentadas no decorrer da história. Ou seja, todo o Antigo Testamento em forma de ordenança foi abolido. Nós podemos tirar lições do Antigo Testamento? Sim, podemos, mas só se estiver encaixada na vida e na graça de Jesus, segundo o seu Evangelho. Aquilo que não tem mais nada a ver com Jesus, aquilo que não dá para a gente comparar, conciliar, encaixar no caráter de Cristo, não serve para nossas vidas. Nós não podemos pegar mais um Elias que mandava descer fogo do céu, um Eliseu que amaldiçoava meninos na época do olho por olho e dente por dente, e querer amaldiçoar as pessoas. Quando João e Tiago quiseram amaldiçoar os samaritanos e pedir para que descesse fogo do céu, assim como fez Elias, Jesus reprovou a atitude deles, falou: vós não sabeis de que espírito sois, porque eu não vim para matar ninguém, mas vim para salvar a vida dos homens. E infelizmente o que nós vemos são muitos homens hoje ainda pregando Elias e Moisés, o olho por olho e dente por dente. Basta o camarada ser de uma religião diferente, basta ele ter uma ideia diferente, basta o ungidão receber uma criticazinha, me criticar, o fogo do céu na vida dele, ai de você que está tocando em mim, o ungido, o bambambam, o lindão. Infelizmente, os caras querem viver no Antigo Testamento, a base são judeus que matavam, que faziam o mal ao seu inimigo, porque podiam fazer segundo a lei, e não querem viver a nova aliança. Mandamentos, preceitos, conceitos, mentalidades judaicas têm invadido a igreja de Jesus, e muitos vivem debaixo da lei. Perceba-se na tua congregação, no lugar onde você se ajunta com os irmãos, não é ensinado lei, mandamentos judaicos que não tem mais nada a ver com o Novo Testamento, com o Evangelho, com aquilo que Jesus nos propõe na nova aliança entre Deus e os homens. Que o Senhor te dê paz, meu querido, entendimento, e saiba que você não está debaixo deste antigo concerto de leis mosaicas, de leis judaicas, de leis antigas, ultrapassadas, totalmente aniquiladas na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus. Nós fazemos parte da nova aliança. Leia os evangelhos com entendimento, sabendo que ali tem muita lei
e tem graça anunciada para um tempo que haveria de se manifestar após a morte e ressurreição de Cristo. Os mandamentos de Jesus no Sermão da Montanha, aquilo que viria a ser lei, ainda não eram naquele momento. Olha, viste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então Jesus ele estava falando de um tempo que haveria de se manifestar, anunciando o reino de Deus. Naquela época ainda Pedro andava com espada. Era lícito, o inimigo veio diante dele, ele arrancou a orelha. E Jesus falou, não, para Pedrão, quem a espada fere, a espada será ferido. Está falando de um tempo que estava próximo a se manifestar, mas ainda debaixo da lei o pessoal ainda andava passando o facão na orelha, no pescoço do seu próximo. Era inimigo. E nós precisamos entender e discernir essas coisas o mais rápido possível. Infelizmente, a igreja no Brasil, seja ela católica, evangélica ou de qualquer outro segmento, não compreendeu que nós não vivemos debaixo de lei de Moisés. Não compreendeu que a Bíblia, aquilo que nós chamamos de Bíblia, é inspirada por Deus, mas não é mandamento de Deus. Infelizmente, muitos não compreendem que o Novo Testamento é aquilo que Deus deixou para a igreja e não o Antigo Testamento judeu. Entenda que foi abolido e nós temos um novo concerto muito melhor, incomparavelmente melhor que o antigo, e não devemos voltar às antigas obras mortas da lei de Moisés. Que o Senhor te acrescente graça e paz a cada dia, em nome de Jesus.